Graça e paz, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vamos fazer uma oração para que Deus possa iluminar o nosso espírito e que possamos compreender a palavra revelada do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aqui estamos, ó Deus, para falar da Tua palavra. Ilumina o nosso espírito, para que possamos crer, para que possamos ser alimentados pela Tua santa palavra. O Senhor é bom e a Tua misericórdia é infinita, e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, o que está acontecendo agora? A gente terminou a primeira sessão do livro do Apocalipse, que é a apresentação da mensagem junto com as 7 cartas que são destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, na segunda parte do livro, o apóstolo João ele é chamado para ir até o céu. Ele vai até o céu. Na primeira parte, ele está na ilha de Patmos. Jesus visita ele e mostra a mensagem de Jesus para as 7 igrejas. Agora ele é convocado para ir para o céu, para a habitação de Deus. E quando fala aqui, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas, o quê? Quais que são estas coisas? Estas coisas é a mensagem das 7 igrejas. Agora, Deus vai mostrar algo novo para João. Ok? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Gente, esse texto ele é maravilhoso. Aqui no capítulo 4 a gente vai ver o trono do Pai, tá? E depois no capítulo 5 a gente vai ver o trono do Filho. Presta atenção nisso. João, ele vê no céu um trono posto no céu. Tem uma outra versão que fala assim, um trono armado no céu. Acho essa expressão armado no céu mais adequada do que posto no céu. E tem alguém assentado no trono. E João vai ver essas coisas, observa, em espírito. Porque a palavra de Deus nos ensina que ninguém jamais viu a Deus. O único que teve o contato direto com Deus é Jesus Cristo, que esteve no seio do Pai e habitou entre nós. João está vendo o trono de Deus e Deus é sentado no trono dele em espírito. Ok? Os estudiosos da Bíblia dizem que esse arrebatamento em espírito é um arrebatamento de sentidos, onde todos os sentidos do homem são postos de lado e ele tem uma visão completamente espiritual. Ok? Então João está lá vendo o trono de Deus. E ele está vendo Deus assentado nesse trono. Versículo 3. Ele começa a descrever, E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então aparece no texto
pedras preciosas. No caso aqui, jaspe e sardônica. Essas expressões jaspe e sardônica, elas não são muito confiáveis, tá? A expressão que foi colocada aqui na tradução, jaspe e sardônica, era a expressão mais próxima do equivalente grego do texto. Em algumas Bíblias, talvez você está com uma Bíblia aí, vai estar escrito assim, ó, diamantes. Ok? Então, qual que é a ideia aqui? Presta atenção. A ideia é mostrar como Deus é belo. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é rico. Como Deus é valioso. Como Deus é cheio de glória. Ele não usa essas palavras gratuitamente. Ele usa essas palavras, ele que está sentado no trono é semelhante ao jaspe, é semelhante à sardônica. Ele fala dessas pedras preciosas para mostrar o valor de Deus. Alguns estudiosos pegam, por exemplo, jaspe e sardônica, e que são pedras preciosas da cor vermelha, e começa a viajar na maionese sobre a aparência de Deus. Deus aqui, quando ele fala assim, ó, é semelhante, o que estava sentado no trono é semelhante, ou seja, ele tem um valor, ele tem uma riqueza, ele tem uma beleza semelhante a essas pedras preciosas. João descreve como pedras preciosas, é porque naquela época essas coisas tinham muito valor. Nos nossos dias, você fala assim, pedras preciosas, as pessoas nem ligam muito, né? Porque as pedras preciosas, elas perderam o valor nos nossos dias. Mas naquela época era algo extremamente valoroso. E a parte que é muito importante é a questão do trono. Olha, existia um arco celeste ao redor do trono e ele era semelhante à esmeralda. A esmeralda é uma pedra preciosa que representa, ok? Representa o brilhantismo de Deus, ok? Você vai ver, toda vez que você vê a expressão esmeralda, está muito ligado à questão do trono de Deus e da glória de Deus. Já o jaspe e o sardônico, não existe muitas referências bíblicas sobre isso. Mas quando se fala da esmeralda, essa pedra verde maravilhosa, ela está ligado à glória e à majestade do trono de Deus. Versículo de número 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Tinha o trono de Deus, lindo, maravilhoso. Alguém assentado nesse trono com aspecto de jaspe, de sardônica. Tinha um arco nesse trono de esmeralda, e ao redor do trono de Deus tinha 24 tronos. Observa. E assentados sobre os tronos vi 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Ok? Então, João está vendo esse trono maravilhoso, João está vendo esse trono majestoso, e do lado do trono tem 24 tronos. Esses 24 tronos é a corte celestial. Entenda uma coisa, a figura de linguagem que aparece aqui é Deus como o rei do universo. Você vai ver que no final vai falar sobre Deus como criador do universo. Então, ao lado do trono de Deus tem essa corte celestial, esses 24 tronos. Como que a gente interpreta os 24 tronos e os 24 anciãos que estão assentados no trono? A gente tem duas formas de interpretar essa passagem. Isso pode ser alegórico no sentido de esses que estão ao lado do trono de Deus é a totalidade do povo de Deus. É os escolhidos de Deus, de Israel e da igreja. Ou seja, esse número 12, né? 12 vezes 2, 24, é o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu. Então, provavelmente, pode ser, primeira hipótese, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas.
Pode ser. Mas espera aí, João não é um dos apóstolos? João pode estar vendo ali alguém representando ele mesmo. Porque ele é possível que ele seja um dos 24 anciãos. Mas a segunda hipótese que a gente entende é que esses 24 anciãos são seres angelicais. São anjos de Deus que participam da corte de Deus. A parte importante para você entender esse texto é que esse trono e esses 24 tronos representam o Deus que é rei, o Deus que é glorioso, e esse Deus que é rei e glorioso tem uma corte de 24 anciãos que sobre as suas cabeças tem coroas de ouro. E ele continua: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. João está vendo isso. O que João está vendo não é ficção. O que João está vendo é a realidade. Hoje você pega a televisão, assiste filmes com CGIs maravilhosas, e tudo que a gente vê na televisão é ficção. João está vendo a realidade do trono de Deus. Realidade esta que foi vista por Ezequiel. Se você for lá no capítulo 1 e no capítulo 3 de Ezequiel, tem uma visão do trono. Realidade essa que o profeta Isaías viu lá no capítulo 6 da sua profecia. Esse texto, ele é uma releitura da visão que Isaías teve do trono. Isaías, lá no Antigo Testamento, diante do trono de Deus, ele vê a glória de Deus. Isso já foi mostrado para nós. Nós não estamos aqui diante de uma novidade. O trono de Deus já foi mostrado para nós lá na profecia de Isaías. Isaías viu o trono de Deus. E Deus deixou Isaías ver, Deus deixou Ezequiel ver, Deus deixou com que João visse e descrevesse na Escritura para mostrar para nós o valor da glória de Deus, o valor da majestade de Deus, o quão Deus é rei eterno sobre todas as coisas. Essas vozes, olha, saíam do trono relâmpagos e trovões e vozes. Esses relâmpagos, esses trovões que saem do trono de Deus é para demonstrar a majestade da glória de Deus. A majestade do Deus que está assentado e a majestade do seu trono. E ele continua. E havia diante do trono essa parte é que eu mais gosto, como um mar de vidro semelhante a um cristal. Olha, diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal. O que isso significa? É que o caminho do trono é um caminho belo, é um caminho bonito, é um caminho que ele fala, olha, havia diante do trono como mar de vidro. Pode ser literalmente um mar maravilhoso de vidro, e pode ser uma representação de um caminho que vai até o trono de Deus. Esse mar e a beleza desse mar mostra para nós a acessibilidade que temos diante do trono. Na aula passada, no nosso último encontro, eu falei que nós vamos assentar em tronos. Quando Jesus escreve a sua carta lá para Laodiceia, nós vamos assentar em tronos, nós vamos participar do reino. Então esse reino, ele está próximo de nós, ele está perto de nós, ele está acessível a nós. Olha aí o que o Jair colocou. O mar de gelo, ou seja, pode ser uma figura de linguagem, mas o que você tem que entender é que existe um acesso ao trono. E ele continua. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então tinha animais, e eles têm um número, são 4 animais, representando os 4 cantos da terra, a totalidade do universo. E esses 4 animais, eles têm, olha que interessante, ó,
olhos de dentro e para trás. É possível que esses 4 seres viventes, esses 4 animais, eles literalmente tenham esses olhos. Eram seres cheios de olhos por dentro e por detrás. Mas a melhor maneira de entender os olhos diante e por detrás é que eles estão vigiando o trono de Deus constantemente. Eles estão diante de Deus, contemplando a glória de Deus e contemplando aqueles que se achegam diante da glória de Deus. Mas pode ser que sejam anjos de Deus, daqui a pouco a gente vai mostrar que são anjos, que têm olhos, cheios de olhos por dentro e por trás. E ele continua. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. O terceiro animal, o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. Então são 4 seres, observa. João vê os 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, eles têm aspectos diferentes. Um parece como um leão, o outro parece como um bezerro, o outro parece como uma águia no seu voo e o outro parece como um homem. A aparência desses seres viventes é diferente um dos outros. Cada um tem a sua própria aparência. E observa. E os 4 animais, cada um, respectivamente, tinham 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo. 2 pontos. Presta atenção. Por que Deus mostrou para João o trono? Por que Deus chama João para o céu? Tem um detalhe que eu esqueci de falar, que ele é muito importante, gente. No versículo 1 fala assim, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Tá? Por que Deus abre a porta dos céus? Tem um detalhe aqui, tem uma porta aberta. Esses detalhes, eles não estão na Bíblia gratuitamente, eles não estão à toa. Não tem nada para colocar, vou colocar que tem uma porta. Não. Essa porta é o acesso que Cristo conquistou para nós entrarmos no reino. Ok? É uma porta aberta. E por que Deus mostrou a porta aberta, chamou João em espírito e mostrou para João a beleza do trono dele, os 24 tronos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes? É para mostrar para nós quem Deus é. Que Deus é um Deus de glória, ele está cheio de seres espirituais ao redor dele, e ele espera que nós estejamos diante desse trono. O desejo de Deus é que a humanidade, ao ler o texto do Apocalipse, entenda, reconheça e saiba que Deus está sentado num trono. E a humanidade precisa estar diante desse trono de Deus. E aí, os 4 seres viventes, quem são os 4 seres viventes? Provavelmente são os serafins. Quando Isaías tem a visão do trono, ele vê os serafins voando no trono, diante do trono. Eles têm 2 asas que cobrem o rosto, 2 asas eles voam e 2 asas eles cobrem os pés. São anjos de uma categoria diferente. São anjos conhecidos como serafins. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo, aquele que arde em chamas. A ideia desse ser é o seguinte: eles estão tão perto de Deus, que eles são incendiados com a glória de Deus. Eles são seres celestiais cheios do fogo de Deus e da glória de Deus. Lembra que quando Isaías estava lá no trono, ele falou assim, diante do trono, ele falou assim: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E imediatamente um dos serafins pegou uma brasa de fogo que estava diante do trono e queimou a boca do profeta. Lembra disso? Pois é, a ideia aqui é a mesma de Isaías. O que Deus está mostrando? Deus está mostrando que ele é um ser glorioso e ele exige do ser humano glória. Ele é um ser glorioso e exige do ser humano glória. Ele é um ser glorioso e exige do ser humano
arrependimento. João não está aqui. Olha, eu vou escrever um texto bonitinho para vocês verem. Ao invés de ficar assistindo Netflix, leia meu texto porque ele é bonito. Tem um trono de jaspe e sardônica e de esmeraldas. Não. João está mostrando essas coisas para que eu e você entenda que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender diante de um Deus santo. E número 2, João está escrevendo essas coisas para mostrar que esses anjos servem a Deus, são ministros de Deus, e nós devemos servir a Deus e sermos ministros de Deus também. Quando o trono quando a porta dos céus é aberta e João vem diante do trono, é um convite para o leitor, ouvintes do Apocalipse, porque esse texto, eu falei na primeira aula, ele era ouvido e lido nas igrejas. A igreja ouvia a leitura do Apocalipse. Quando chegava nessa parte, era um convite para o ouvinte estar diante do trono. É um convite para o ouvinte estar diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados, como Isaías fez lá no capítulo 6. E estando maravilhado como João está maravilhado diante do trono. É para isso que serve a visão do trono de Deus, para nos conduzir ao arrependimento e nos conduzir para o serviço de Deus. Essa é a visão do trono. Deus te chama, se arrependa dos seus pecados, porque eu sou um ser glorioso. Eu estou sentado no meu trono, e ao redor do meu trono tem 24 tronos, com 24 anciãos. E ao redor do meu trono, e no meu trono, tem os 4 seres viventes, que são os serafins. Observa, existem 2 hipóteses. Os 4 seres viventes podem ser anjos, seres angelicais. Ou eles podem ser um tipo de serafim. É possível que exista milhares de serafins diante do trono, e existem 4 serafins especiais, que são esses 4 seres viventes aqui, descritos dessa forma. Ok? Isso a gente fala isso por inferência. A Bíblia não fala para nós que esses seres angelicais aqui são os serafins. Mas a semelhança dos seres que Isaías viu e o que eles fazem, e o ser que João viu e o que eles fazem, é igual. Provavelmente são os serafins. Agora é a parte mais importante. Presta atenção. Eu parei no versículo de número 8, quando fala do ministério dos 4 seres viventes. Eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Observa a repetição do 3. Santo, 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 que era, que é e que há de vir. Os serafins, os 4 seres viventes, estão entoando um cântico para Deus. Se você for lá no capítulo 6 do profeta Isaías, a mesma música que os serafins estão cantando aqui, eles estavam cantando lá. É o mesmo louvor. O que o louvor diz? Que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo. Por que repete 3 vezes? Poderia repetir santo, santo. Ou poderia repetir santo. Ou poderia repetir 4 vezes santo, 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 santo. Repete-se 3 vezes porque esse número 3 é o número que representa o Deus Trino, a plenitude de Deus. É o Pai que é santo, o Filho que é santo e o Espírito Santo que é santo. O Deus que está sentado naquele trono, ele é totalmente santo. Ele é santo, santo, santo. É o que é, o que era, o que há de vir. Ok? Então isso é uma forma de João mostrar o que está acontecendo lá, porque ele está vendo essas coisas, ele viu essas coisas. Ele viu os seres viventes cantando esse hino diante do trono de Deus, para mostrar para nós o que nós devemos fazer diante do trono de Deus. Qual que é a nossa vocação diante de Deus? Engrandecer Deus na sua santidade. Dizer para Deus o tempo todo: Deus, tu és santo, 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 o que era, o que é e o que há de vir.
A nossa chamada é a mesma chamada dos serafins, dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Nós fomos chamados para dizer que Deus é santo, santo, santo. E quando a gente diz que Deus é santo, 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 nós estamos confessando o caráter de Deus. Que ele não é um Deus imundo, que ele não é um Deus falso, que ele não é um Deus que ele não é um Deus egoísta, que ele não é um Deus traidor. Ele é um Deus santo, santo, santo. Aquele que era, que é e que há de vir. E ele continua. E quando os animais davam glória, eu imagino João, de boca aberta, escrevendo isso para nós. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, observa a repetição do 3. Santo, santo, santo. O que era, o que é, o que há de vir. Agora ele vai usar de novo o número 3, ó. Que davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, observa, na hora que os serafins começou a adorar a Deus, João viu a adoração, ok? E aí a cena corta para os 24 anciãos. Eles se prostram diante do trono e jogam as suas coroas. Observe isso. Joga as suas coroas diante do trono de Deus. O que é o pegar a coroa e jogar a coroa? Isso significa o valor da salvação para nós. O valor do ato de Deus para nós. Quando eles chegam nesse momento catártico, nesse momento assim do ápice do louvor, ao ponto de pegar a coroa que está na cabeça e jogar diante do trono, é para mostrar a glória dos atos de Deus. Na salvação dos 24 anciãos, se a gente parte do pressuposto que eles são os 12 de Israel e os 12 apóstolos, é a salvação de todos os que creem em Deus. Se eles são seres angelicais, se eles são anjos, é o prêmio que Deus deu para esses anjos por ter mantido o seu principado. Porque você vai, lá no futuro, né, quando eu chegar no capítulo 22, eu vou mostrar para vocês que os anjos foram tentados. E 1/3 dos anjos caíram do seu estado. Por manter o seu estado, eles jogam essas coroas diante de Deus. E o que eles dizem? O que eles dizem? Digno és, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram feitas, foram criadas. Então os 24 anciãos cantam a santidade de Deus do mesmo jeito. Digno és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, nesse texto, João está mostrando para nós a santidade de Deus, que Deus é completamente santo. Lá no Antigo Testamento, tem um jogo de palavras que aqui no Novo Testamento aparece de outra forma. Lá no Antigo Testamento, quando Isaías vê o trono, a palavra que aparece é Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Aqui no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego. É rajos, rajos, rajos. Ou seja, santo, santo, santo. E o que isso representa para nós quando lemos Apocalipse? Deus é um Deus completamente santo. E o que a adoração dos 24 anciões representa para nós? Que Deus é um Deus cheio de honra, cheio de glória, cheio de louvor, e Ele é o
Criador. Observe essa palavra. Ele é o Criador de todas as coisas. Lembra que eu falei para vocês que o texto do Apocalipse é uma obra literária? É uma literatura. E o autor, ele vai amarrar os pontos. Ele pega um ponto e amarra e abre esse ponto em outro lugar. Agora você vai perceber que esse ponto da criação que ele abriu agora, ele vai amarrar no capítulo 5. No capítulo 3, no final do capítulo 3, quando ele fala a igreja de Laodiceia, ele fala do trono. Agora ele apresenta o trono. Aí agora no capítulo 4 ele encerra falando da criação, que Deus é aquele que criou todas as coisas e ele deve ser louvado e adorado porque ele é o Criador. E agora no capítulo 5, que é o tema do nosso próximo encontro, ele vai falar de Jesus Cristo como Redentor da criação. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que você guarde essa mensagem e até o nosso próximo encontro. Beijo.